Olá, nono ano, vamos lá para a nossa correção de língua portuguesa. Peguem o livro de vocês e abram na página 217, tá? E vamos juntos nessa correção. Vamos conferir aqui. Primeiro, número 1. Reescreva estas frases corrigindo os desvios de concordância nominal. Olha, esse assunto super interessante, tá? Que nós já vimos na videoaula. Vocês já fizeram com certeza. E agora vamos conferir, tá? Concordância nominal. Vamos lembrar aqui, concordância nominal são aqueles ajustes dentro da minha oração que sempre vão concordar com o meu substantivo. Eu tenho lá pronomes, eu tenho artigos, certo? Que vão estar adjetivos também que concordam com o meu substantivo. Então, portanto, concordância nominal. Concordam como, professora? Concordam em gênero e em número, certo? Então, vamos lá. Claro que temos muitas regras, né? E vocês já viram todas. E vamos então conferir as respostas. Encontrei o pai e a mãe. Encontrei o pai, a mãe e a criança perdidas na estação. Bom, queridos, nós temos que corrigir os desvios, certo? Então, vamos lá. Primeiro que nós temos aqui o verbo e após o verbo, posposto ao verbo, eu tenho um sujeito, o pai, a mãe, a criança, tudo bem, mas eu não quero me importar com o verbo e sujeito agora, porque não é concordância verbal, é concordância nominal. Logo na sequência, eu tenho o adjetivo perdidas, tá? As crianças estão perdidas na estação. Agora, esse perdidas está adequado? Bom, é só olhar para trás e perceber que perdidas está se referindo a o pai, a mãe e a criança. Eu tenho dois elementos no feminino e um no masculino. E nesse caso, nós sabemos que quando há um elemento no feminino, quem vai sobressair aqui será o masculino. Então, eu só posso ter duas formas, tá, gente? Ou eu vou concordar com todos esses adjetivos utilizando perdidos, tá? Porque aí eu estou concordando com o feminino e com o masculino. Sobressai aqui, prevalece o masculino plural, tá? Por estar se tratando de mais de um elemento. Então, perdidos. Ou eu concordo com quem está mais próximo. No caso, o adjetivo aqui, perdida, poderia concordar com criança, tá? Então, encontrei o pai, a mãe e a criança perdida na estação, ou encontrei o pai, a mãe e a criança perdidos na estação. Depende da minha proposta, depende quem eu quero evidenciar, tá? Se é a criança ou se são todos os elementos ditos anteriormente. Tudo bem? Então, temos aqui essas duas possibilidades. Perdidas está errado, tá legal? Porque temos duas palavras femininas e uma no masculino. Então, vamos lá. Anotem aí. Letra B. Opa. Sempre compro livro e revista velhas. Ou o livro e a revista, certo? Eu tenho um no masculino e outro substantivo no feminino. Quando eu tenho um, prevalece o masculino plural. Então, eu posso usar revista velhos, tá? Se referindo aos dois, livro e revista velhos, ou concordando com o substantivo mais próximo. No caso aqui é o feminino, singular, né? Velha, tá? Então, velhas está errado. Estavam bastantes fracos. Bom, esse bastantes aqui, nós sabemos que pode ou não flexionar. Depende muito da minha oração. Se ele está sendo empregado como advérbio, eu não flexiono, não varia. Se ele for empregado como pronome definido, então sim, ele varia. Agora, a prova real e de maneira prática, tá? Não é o meu tentar diretamente o que é. Vamos substituir por muito? Vamos lá. Estavam muito fracos e não muitos fracos. Então, se quando eu substituo bastantes por muito, eu tenho muito sem flexionar, bastante também não irá flexionar. Portanto, bastantes, tá? Está errado. Ele aqui funciona como advérbio, tá? Assim como muito também funcionaria, caso estivesse aqui. Tudo bem? Então, aqui letra D. Falou bastante verdades. Falou muitas verdades, certo?
Então, se eu flexionaria muitas, né? Muitas verdades, eu também tenho que flexionar bastantes. Então, será corretamente, falou bastantes verdades. Viram como fazer a prova real? Muito bem. As crianças mesmo limparam a casa. Bom, queridos, a palavra mesmo, ela vai combinar com o substantivo a que se refere, tá? Então, ela concorda com ele em gênero e em número. Então, crianças no feminino plural, mesmas feminino plural, tudo bem? F. Preocupadas, a mãe, a filha e o filho resolveram sair. Agora vejamos aqui. Preocupadas. Eu não posso usar preocupadas no feminino plural porque existe um elemento masculino aqui. Como eu já mencionei para vocês, ou eu me refiro a todos, tá, gente? Preocupados. Ou vai estar equivocado, tudo bem? Então, vamos lá. Estão anexas a certidão e o requerimento. Queridos, quando eu me tratei aqui de certidão feminino e requerimento masculino, então prevalece o masculino, portanto, anexos, tá? Porque existem dois elementos, então, plural masculino. Em anexo, agora eu tenho a preposição em, aí já tem um outro caso, tá? Aqui não tem preposição e aqui tem preposição. Em anexo se mantém sempre assim, no singular, tá? Ele é invariável. Então, em anexo, estou mandando todos os arquivos. Ele não concorda com ninguém, tá? Ele se mantém aqui quietinho. Os netos eram tal qual o avô. Bom, o tal combina com o antecessor e o qual com o sucessor. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Os netos eram tais, tais combinam com os netos, certo? E o qual combina com o que vem depois, com o avô, no singular. Então, ficou, os netos eram tais, qual o avô. Sempre que estiver tal qual, gente, o tal combina com o antecessor, tá? Quem ele está se referindo. E o qual vai combinar, vai estar concordando com o substantivo que vai vir depois, tá? Após. O que antecede é o tal e o que vem depois é o qual. Todas elas ficaram meias tristes? Claro que não, né, gente? Meio com o sentido de um pouco, ó, ficaram um pouco tristes. Então, pouco tristes. Então, nesse caso aqui, eu tenho um advérbio, tá? Invariável, meio tristes. Não flexiona. Já era meio-dia e meio, de forma alguma. É meio-dia e meia, porque é meia hora, ok? É metade da hora, meia hora, tudo bem? 2. Considerando a norma culta, assinale V ou F. As crianças ficaram sós. Certinho, porque a palavra só, tá? Ela flexiona de acordo com o substantivo a que se refere. As crianças, sós. As crianças ficaram só. Errado, tá, gente? Tem que concordar, como vocês viram aqui em cima. Márcia está meio atrapalhada. Perfeito, está um pouco atrapalhada. Um advérbio aqui presente, tá? Não há quaisquer respostas. Perfeito, não há quaisquer, ou qualquer aqui, flexionou para quaisquer, porque concorda com o substantivo respostas no plural. Então, quaisquer respostas, tá? Se eu colocasse qualquer aqui, o pronome estaria inadequado, porque não estaria concordando com o substantivo que se refere. Eles mesmo corrigiram a prova. Gente, percebe-se claramente que mesmo ele concorda, né, gente, nesse caso aqui com eles. Então, eles mesmos, tá? No plural, flexionado como é a palavra referida. Letra F. A desilusão o deixou desconfiado do irmão e da cunhada falsa. Gente, desconfiado, vamos lá. A desilusão o deixou desconfiado do irmão e da cunhada falsa. Perfeito, está corretíssima essa oração, tá? Tornou-se clara para o leitor minha posição sobre o assunto. Tornou-se clara para o leitor minha posição sobre o assunto. Clara, sim, perfeito. Está completamente correto. O tornou-se aqui também está bem empregado, tá? Não há inadequação aqui. Deixei claro para o leitor meus pontos de vista sobre o assunto. Nesse caso aqui, ó,
deixei claro para o leitor meus pontos de vista sobre o assunto, a oração está incorreta, porque se referiu de maneira inadequada. A concordância está inadequada. J. Ficou clara para o leitor minha posição e meus argumentos sobre o assunto. Ficou clara. Perfeito. Ficaram claras. Perfeito. Para o leitor minha posição e argumentação sobre o assunto. Segue em anexo os formulários pedidos. Olha aqui, anexo novamente, tá? Deveria estar concordando, né, gente? Seguem anexos, tá? Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro. Não, ela está muito cara, tá? Concordando com a camisa. É incorreto. Estas questões são bastante difíceis. Essas questões são muito difíceis, portanto, bastante falso. Estando pronto, os preparativos para o início da corrida, foi dada a largada. Naturalmente aqui, estando prontos, tá, gente? Os preparativos. Então, falso. Há gritos e vozes trancados dentro do peito. Há, verbo haver aqui, ó, sem ser flexionado, tá? Quando ele substitui pelo verbo existir, existem gritos, né, gente? Então, ele não flexiona, se mantém no singular perfeitinho. Conservam-se trancadas dentro do peito uma voz, um grito. Bom, conservam-se trancadas dentro do peito uma voz e um grito. Eu tenho aqui uma voz e tenho um grito, um feminino e um masculino, portanto está equivocado. 3. Leia o anúncio abaixo. Considerando as regras de gramática normativa, esse anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em... Não dá para ler muito, tá, gente? Fica um pouco ruim. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Realmente não dá. Então, resposta certa, a letra A, interessados e munidos, ok? 4. Tercília, você está, olha, meio resfriada, tá, gente? Porque um pouco resfriada, o meio é invariável. Mas, como faltam, tá, apenas 2 dias para o encerramento das inscrições, é melhor você fazer um sacrifício e ir ao colégio. Vamos para o número 5. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. É só substituir por um pouco, tá? Fica no meio do quarto, olha. Aqui não é, tá, gente? Aqui no meio do quarto se refere ao numeral. Quero meio quilo, numeral. Aqui se refere a um substantivo, na verdade. Está meio triste, tá? Está um pouco triste. Achei o meio de encontrar-te, tá? A maneira, substantivo. Meio galeto, por favor, metade de um galeto, né, gente? Aqui, número 6. Ainda meio furiosa, um pouco furiosa, né? Mas com menos violência. Proferia injúrias, ó, para substituir aqui, gente, bastantes. Por que foi bastantes? Porque eu poderia substituir por muitos, ó. Violências, proferia injúrias, muitas, para escandalizar os mais arrojados. Então, letra D. Número 7. Envio-lhe anexos, porque os planos, certo, gente? Há uma concordância aqui, com o plural masculino. E ainda em estudo e muitas explicações. Não daria para colocar muitas aqui? Daria. Flexionou? Flexionou. Então, bastantes também flexiona, tudo bem? Vão anexas ao e-mail, tá? Vão anexas ao e-mail várias fotografias. Por que anexas ficou no feminino plural? Porque concorda com várias fotografias, certo? E percebo que está meio nervosa, um pouco nervosa. Número 9. Considerando a concordância, deixa eu aumentar um pouquinho. Considerando a concordância das palavras, assinale a alternativa correta. No dia de finados, ficaram sobre o túmulo algumas flores vermelhas. Bom, aqui, gente, é para assinalar a concordância que há a alternativa correta, certo? Então, aqui está tudo certinho, de acordo. Olha, no final, no dia de finados, ficaram sobre o túmulo, tá? Concordância aqui, algumas flores vermelhas, concordando com flores.
Perfeito, não há erro algum, certo? Certinho. Vamos lá para o número 10. Sobre o trecho abaixo. E os pernambucanos, de proverbial sisudez, sorriem de si próprios. Se o termo pernambucanos fosse utilizado no feminino plural, tá, gente? Feminino plural. Estaria correto mantermos si próprios? E aí? Estaria correto? Naturalmente que não, né, gente? No masculino singular, o verbo sorriem não sofreriam quaisquer modificações? Será que não sofreria no masculino singular? Se eu mudasse, sim, né, gente? Ó, se o termo pernambucanos fosse utilizado no masculino singular, o verbo ficaria no singular, naturalmente. Agora, no feminino singular, se pernambucanos fosse utilizado no feminino singular, tá, gente? Pernambucana. Estaria correta a construção? E a pernambucana sorri de si própria? Com certeza, si própria, concordando com o feminino singular. Então, a resposta certinha aqui, que eu provei para vocês, letra C, tá? E aqui, vamos para a questão 11. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase a seguir. A funcionária já informou. Vamos lá substituir por muito? Muitas vezes, não seria muitas? Não seria flexionado? Então, bastantes. Bastantes vezes que, para a compra de objetos e telas de arte, agora eu tenho aqui, ó, arte. Raros. Por que raros? Porque a compra de objetos e telas de arte, tá, gente? A compra de objetos e telas de arte. Então, eu vou ter que colocar raros de seu acervo é obrigatória a apresentação. Olha aqui, obrigatória a apresentação. Tá legal? Então, é obrigatória. Por que ficou obrigatória e não obrigatório? Porque eu tenho um determinante aqui, tá? Eu tenho essa expressão é proibido, é obrigatório, tá, gente? Então, é obrigatória porque eu tenho um determinante aqui logo na sequência. Então, naturalmente, eu tenho que usar no feminino, ok? Então, letra A. 12. Quanto à concordância nominal, todas as frases obedecem a gramática normativa, exceto... Vamos ver. Os jogadores se movimentam muito e o futebol surge como um espetáculo. Ok. Os quadros e as esculturas do museu são famosos. Perfeito, muito certo. Agora, é proibido a entrada. Olha aqui, essa mesma construção que nós vimos agora há pouco. Ó. É proibido. Se eu tenho aqui um determinante a logo na sequência, eu tenho que necessariamente trocar esse proibido para concordar com esse determinante. Então, teria que ser é proibida, tá? Porque diante de mim eu tenho um determinante e uma palavra feminina, tá? Agora, o determinante é que vai mudar. Essa expressão é proibido para é proibida, ok? Então, está inadequada. Deveria ser proibida. Tudo bem? Perfeito. Então, nós encerramos por aqui, né, gente, as nossas atividades, o nosso exercício. Espero que vocês tenham acertado e que tenham entendido também, caso tenham sentido alguma dúvida ao fazer essas questões. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus